Bora hoje falar de saúde física, emocional e espiritual. Estamos começando o Guia Mais Saúde, o podcast dedicado a você que quer viver bem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Trauer, pois é, uma pessoa diferente por hoje aqui, né? A Vivi tá nos bastidores hoje, nos acompanhando e também vai participar de forma indireta desse podcast, viu, gente? Eu estarei com você nesse bate-papo aqui diretamente dos estúdios em Campo Grande, no coração de Mato Grosso do Sul. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações clicando no sininho, deixe então seu like agora no comecinho, porque isso ajuda o algoritmo a entender que o episódio é relevante e entrega para mais pessoas. É isso, muito bom e importante também esse trabalho. O episódio dessa semana do Guia Mais Saúde, nós vamos mergulhar em um universo de cuidado, empatia e transformação. A nossa convidada é a terapeuta Michele Lima. Ela que é mãe atípica, empreendedora, terapeuta também e facilitadora de constelação familiar. Olha só uma curiosidade, com cavalos. Com sua trajetória marcada pela superação e pelo acolhimento, Michele une sua vivência pessoal e profissional para promover terapias que conectam o ser humano à natureza e ao emocional bem profundo. Então hoje ela vai compartilhar com a gente como funciona essa constelação com cavalos e a sua relação com a ecoterapia e os caminhos, né, que encontrou para ajudar outras famílias a viverem com mais equilíbrio e também compreensão. Então, prepare-se para esse bate-papo inspirador sobre saúde mental, inclusão, terapias e alternativas, e principalmente a força da conexão entre humanos e animais. Bom, Michele, seja muito bem-vinda, muito bom conversar contigo. Obrigada, eu que agradeço. Eu queria então, já de começo, entender um pouquinho dessa tua trajetória, principalmente pelo fato de ser mãe atípica. Isso te levou à ecoterapia com cavalos? Exatamente. Eu sou mãe do João Marcelo. O João Marcelo foi diagnosticado com paralisia cerebral. E um dos tratamentos principais para o fortalecimento da musculatura da coluna é a ecoterapia. Uhum. A neurologista e o fisioterapeuta me indicaram que eu levasse para a ecoterapia. E desde então começou a nossa jornada no mundo dos cavalos. Nós não havíamos nenhum contato com cavalos antes, e o que me despertou foi chegar até lá e ver o João Marcelo tão feliz, né, sentindo a sensação de capacidade de poder caminhar. As chances dele caminhar seriam mínimas. E quando eu vi o sorriso dele, sentindo a sensação de poder caminhar através do cavalo, eu falei, eu preciso entender um pouco mais a respeito disso. Não é algo só... Nós estamos habituados a ver em filmes, né? Os cavalos, eles chamam muita atenção pelo porte, pela beleza. E eu não imaginava que os benefícios iam muito além do que ser um animal de grande porte e bonito, né? Sim, ele além de... tem uma beleza fora, né? Exatamente. De série. E é impressionante também essa conexão do cavalo com os humanos. Mas quando entra a terapia nesse processo da constelação familiar? A constelação familiar, o cavalo, ele já foi comprovado que ele capta o campo eletromagnético do ser humano até 9 metros de distância do ser humano. Então, dentro do campo sistêmico de constelações familiares, os cavalos eles ficam soltos em manada e através do nosso início ali conversando o processo terapêutico, porque a constelação familiar ela é uma ferramenta terapêutica, né? Antigamente ela era facilitada por psicólogos, psicoterapeutas, né? Hoje em dia não, um terapeuta pode estender uma formação para constelação familiar e facilitar as constelações familiares, né? É mais tradicional que aconteça com bonecos, tem também com pessoas, e o que me chamou muita atenção foi essa constelação familiar com cavalos. Houve um facilitador que esteve em Campo Grande, o nome dele é Guto Petri, e ele atendeu algumas agendas para a constelação familiar. Nesse momento, eu queria muito olhar para a questão do meu filho. E eu fiz o agendamento e fui participar dessa constelação. De fato, eu já estava encantada com o mundo dos cavalos e estudando a respeito dos benefícios que o cavalo poderia proporcionar para a saúde do meu filho. E, de repente, quando eu me coloquei para um processo terapêutico com os cavalos, eu vi o quanto poderia beneficiar a minha família. E não só o meu filho.
De fato, o que acontece na saúde integrativa, e hoje a medicina ela está muito envolvida na saúde integrativa, porque não basta você olhar para o diagnóstico, né? Você tem que olhar para o contexto geral dessa pessoa, né? Na saúde integrativa, nós acreditamos que as doenças, 99% elas são de causas emocionais. Sim. Então, quando eu fui para a constelação familiar e ele começou a abordar a minha gravidez e trazer sentimentos que eu havia sentido e guardado só para mim durante a gravidez, fez todo sentido. O fato do João ter muito medo de andar, ter muito medo de sair de perto de mim, ele ter nascido prematuro e ter ficado amarrado a mim no sistema canguru, que é de crianças prematuras, porque pelo aquecimento do coração da mãe, ele ficar juntinho, peladinho, ele ganha peso muito mais fácil. Então, ele ficou meses dessa forma comigo. E tudo isso fez com que ele entendesse que eu e ele éramos um mesmo fora da barriga. Olha só. Então, Mas você só entendeu, apesar de ser através terapeuta? da constelação. Olha só. Através da constelação. Porque daí ele foi me trazendo essas informações e disse, faz sentido, porque sempre a gente faz a pergunta, faz sentido para você ter sentido tal sensação, assim, e aí você me confirma. Então, desmistificando a constelação, de que nós vamos facilitar uma constelação e trazer para você vários informações ocultas do teu sistema familiar, e não é bem assim, né? Quando você realiza uma constelação familiar com um terapeuta responsável, ele não vai ser negligente de te trazer informações que você não está preparada naquele momento para ouvir, né? Sim. Então, de fato, hoje a constelação, ela também abrange no sistema judiciário, nas escolas, e isso fez com que os profissionais parassem de olhar para as pessoas só com o diagnóstico que foi dado, principalmente para as crianças, né? Que hoje as crianças, elas têm diversos diagnósticos. E se você for ler um pouquinho mais, essa criança ela precisa mais de um vínculo familiar bem estruturado. E quais os benefícios, então, da ecoterapia e a constelação familiar? Tá. A ecoterapia, ela é voltada para o benefício físico, né, psicológico, né, sensorial. De que forma? Quando a criança ela vai para a ecoterapia e ela monta a cavalo, nós vamos fazer todo um estudo para ver qual é o tipo de cavalo adequado para o diagnóstico daquela criança. Se é uma criança, por exemplo, o meu filho, ele tinha uma rotação de quadril interno. Então, as perninhas dele rodavam para dentro. Era importante que ele fizesse ecoterapia com um cavalo um pouquinho mais gordinho, porque daí dava a rotação do quadril dele para fora. E sustentação E também. sustentação. Porque o cavalo, quando ele anda, ele faz um movimento para cima, para baixo, para frente e para trás. Isso automaticamente faz com que a criança tenha que estabelecer, né, um fortalecimento de coluna. E quando há um diagnóstico um pouquinho mais avançado, a gente monta junto a cavalo, segura a cabecinha da criança. Então, sempre é importante ter a presença de um educador físico, um fisioterapeuta, um psicólogo. E o que mais me encantou na ecoterapia foi essa questão da abordagem não só da criança, mas também do sistema familiar. Porque é feita uma anamnésia, né, antes de começar o tratamento, para trazer para a gente o que aconteceu com essa criança desde a gestação. A gente sabe que as memórias musculares, né, estão ali presentes a todo momento. E é comum, pelo fato do cavalo trazer captar esse campo das sensações do nosso coração, é normal crianças chorarem durante a sessão. Olha só. É normal e muitas vezes... Mas não precisa se assustar, não é nada... Não, porque elas choram de liberação de emoção mesmo, né? No caso do meu filho, ele fez uma cirurgia e passou 40 dias com as pernas engessadas. E nós andávamos de cadeira de roda esses 40 dias. E eu observei que ele não gostava de se sentir invalidado, né? Ele ficou 100% dependente para tudo. E um dia nós estávamos numa clínica de fisioterapia e uma pessoa passou por ele e falou, nossa, que coitadinho. E ele ouviu. E nesse dia, quando ele foi para a sessão de ecoterapia, ele montou a cavalo e começou a chorar. Chorar. E a gente, no processo terapêutico, a nossa função é acolher a emoção. Então não é perguntar por quê, para quê, o que houve, ou se espantar.
É simplesmente acolher aquela emoção, para que ela seja liberada e para que a gente possa ter uma adaptação ao atendimento daquela criança. É a empatia, né, Exatamente. Michele? Então, o que mais me fascina no mundo do cavalo é que não é só uma questão lógica, é muito mais sensorial. E há uma raça específica? Não há uma raça específica, porque cada cavalo ele tem um porte, né? Por exemplo, o cavalo árabe, ele é um cavalo de sangue quente, então ele é um cavalo ligeiro e ele é um cavalo alto. E o passo dele é um passo alto, então não é indicado por conta que ele é mais assim de postura de beleza. Os cavalos que a gente trabalha mesmo, eu costumo brincar, 50% é tatu com cobra. Porque a questão principal, eu posso deixar o mais lúdico possível ali o espaço, mas o principal, o essencial é invisível aos olhos, porque o principal é montar a cavalo. Então, os 30 minutos montando a cavalo, a criança já vai estar tendo todo o benefício que ela necessita. E é o tempo normal de uma terapia? Geralmente nós fazemos 40 minutos, né? A criança chega, geralmente a gente faz o contato ali primeiro com o cavalo, aí passa a mão, escova o cavalo, monta o cavalo, a gente sai, anda por meia hora e quando retorna a gente leva a criança para alimentar o cavalo, até para ensinar para ela que o cavalo ele não é só uma ferramenta de trabalho, né? Nós temos muito um rótulo que no meio equestre do esporte você se chega, o cavalo está pronto, você monta, né, faz a sua atividade, devolve o cavalo para um instrutor e só encerra por ali. Então, o que a gente prioriza lá no Instituto Alma Horse é desde a doma, que nós temos curso de doma, que é para eu mesmo como mãe, eu não entendia como que preparava um cavalo, né, para uma criança especial, ou para uma criança, ou para um idoso. De que forma que é feito isso? Então, eu fui estudar isso. Hoje eu trago, agora em maio nós temos o curso, é uma mulher que dá, uma instrutora de ecoterapia, que dá esse curso para mostrar como é preparado esse cavalo passo a passo. Porque dependendo da família, custo-benefício, às vezes é até melhor adquirir um cavalo, né? Do que você ficar... Porque paralisia cerebral é um diagnóstico irreversível. Exato. Então, infelizmente, a maioria da população não tem condições de ter um tratamento desse, né? Esse foi o meu propósito de iniciar o Instituto Alma Horse. Eu cobro um valor simbólico, que é só para eu custear ali o benefício da alimentação dos animais. E só. Por quê? Porque o meu maior valor eu já recebi, que foi a graça do meu filho andar através da terapia com cavalos. Então, hoje ele anda já? Hoje ele anda. E quando você descobriu, desde quando ele começou a terapia até os dias de hoje, esse processo em que momento que aconteceu? Então, ele foi indicado que ele fizesse, e aí ele começou a fazer e veio a pandemia. E eu tinha visto, assim, o quanto ele estava diferente montando a cavalo, que ele estava mais forte, que ele estava com mais postura, que ele estava mais controle de tronco, que ele tinha mais vontade de engatinhar rápido, porque ele ainda não andava. E antes ele tinha muito medo, ele tinha um medo que eu não sabia de onde vinha. Mas aí, voltando toda a história dele, desde o parto, foi um parto difícil. Então, o medo sempre foi presente desde que ele veio ao mundo. E aí, na pandemia, ele ganhou um cavalo. Quando ele ganhou o cavalo, eu falei, e agora? Eu sei de todos os benefícios, mas quem que prepara? Como que faz isso? Aí eu fui atrás de estudar e saber como funcionava para preparar o cavalo. Eu fui fazer o curso de preparação do cavalo, que é com essa moça que vem no instituto, que é a Bel Esmeralda, e ela era instrutora de ecoterapia. E conversei com ela. Ela falou, não, eu te ensino, eu te dou o curso, eu te mostro passo a passo, você pode me procurar, que eu vou te ajudar na preparação. E foi assim que a gente iniciou. Então, eu mesma montava o João a cavalo e saía puxando ele pelo pasto. Mas você tinha uma formação, né? É necessária uma formação para poder atender essa terapia? É necessária uma formação. Nós realizamos a formação na ANDE, no caso eu fiz uma formação no GAT, né, que fica em São Paulo. A ecoterapia da ANDE fica em Brasília. E você faz essa formação e depois você está apto para poder exercer a função. E quais habilidades profissionais precisa ter? Qual formação acadêmica? Então, é indicado que tenha um educador físico, um fisioterapeuta e um psicólogo. E aí, o que eu faço? Eu sempre peço que os pais passem por uma clínica onde tem todos esses profissionais e venha com um encaminhamento para mim. E aí, nós vamos elaborar um plano de atendimento para essa criança.
Agora, caso contrário, como tem acontecido muito, crianças que não têm diagnósticos. E é possível também. Sim, e são crianças que muitas vezes eles moram em apartamento, então eles estão assim entediados, eles não têm onde gastar energia e acaba que a mãe fala, será que essa criança tem um TOD? Será que essa criança é hiperativa? E muitas vezes essa criança precisa gastar energia, ela precisa ter contato com a natureza, ela precisa ver de novo um passarinho, uma árvore. Nós temos hoje, nossas crianças, elas olham para uma árvore e falam, como é que sobe? Né? É bem isso. Nós estávamos até discutindo no final de semana com a família. Eu acho que as crianças perderam a essência de ser crianças. Exatamente. E como que a ecoterapia pode ajudar, por exemplo, a pessoas que não têm, basicamente, nenhuma anormalidade detectada, diagnosticada? Bom, no caso da terapia, a ecoterapia, a equitação terapêutica, ela é voltada assim, no caso da mãe. Ela fala, eu sei que tem um benefício para o meu filho, mas eu queria sentir essa sensação. Então, eu monto num cavalo, essa mãe monta em outro cavalo e a gente sai para passear a cavalo. E nesse trajeto, geralmente, na maioria, 100% das vezes, elas acabam trazendo assuntos que elas têm guardado por muito tempo, né? A mãe atípica, principalmente, ela leva o rótulo de guerreira. Mas a batalha dela é muito árdua, né? Essa questão de levantar e matar um leão por dia, a mãe atípica, ela levanta e mata 10. E na maioria das vezes em silêncio. Então, essa mulher, ela acaba virando uma bomba dinamite ambulante, né? Ela se vê obrigada a ter forças para tratar desse filho, para ser a estrutura dessa casa, dessa família, mesmo se sentindo destruída. Então, a questão maior é juntar todo o tratamento terapêutico e essa questão que o cavalo traz de você liberar as emoções, né? Existe um estudo que diz que muitas das nossas emoções, principalmente para as mulheres, ficam acumuladas no nosso quadril. E o andar a cavalo mexe demais o nosso quadril. E ali a mulher começa a trazer muitos assuntos da infância. Muitos, é comum isso acontecer. Ela fala, eu não sei por que eu tô te falando isso, mas sabia que eu lembro que naquela época, quando meu avô me levava pra fazenda, e isso é normal, e eu fico muito feliz porque eu falo, olha como é encantador esse momento, né? Como é precioso, porque às vezes você indo apenas num consultório, né? Você não vai ter essas memórias da infância. E na nossa infância existe uma caixinha de tesouro ali. Né? Eu coloquei 2 balanços numa árvore. É a coisa mais simples do mundo, uma tábua e 2 cordas. Isso qualquer um pode fazer em casa, então de alguma forma já vai estimular. Exato. E aí eu tive o terapeuta que é o Paulo Newman, que ele foi o fundador das constelações com cavalos. Ele chegou lá, sentou e falou, Michele, isso aqui é maravilhoso, porque não tem um ser humano que não sente num balanço em meia natureza e não tem uma memória de infância. Isso é verdade. E muitas vezes essa memória de infância é a chave da virada. Porque ela fala, eu gostava tanto de quando a minha mãe me balançava assim, e isso é só o início do fio da meada que a gente vai puxar e vai desvendar um mistério que está lá. Olha, começando a falar com você, eu já sou emoção pura, é inevitável aqui as emoções virem, mas existe uma contraindicação, tem algo assim, depois a gente vai conversar nos bastidores, quem sabe até uma terapia, para entender tudo isso, Sim. Porque algumas palavras você falou, mexeu de alguma forma comigo, e talvez para quem também está assistindo, de alguma forma você se sentiu tocada também, de procurar a ecoterapia, talvez a constelação, mas existe essa contraindicação, Michele? Não, nós não temos contraindicação. A nossa contraindicação, no caso, seria só se a pessoa tem uma questão assim muscular, um empecilho de montar a cavalo, mas pelo fato, como eu expliquei, que só do cavalo estar presente a 9 metros de distância sua, ele já está trabalhando você terapeuticamente. Lá no nosso ambiente... Por quê? Calma lá, vamos lá. A 9 metros de distância ele já está trabalhando, mesmo sem eu tocar nele? Sem você tocar nele. O que acontece? O campo eletromagnético do cavalo, ele vai... É igual o celular. O celular, se eu colocar ele aqui em cima da mesa e depois que nós terminarmos esse bate-papo, eu pegar para olhar, vai ter inúmeras informações sobre constelação familiar e sobre ecoterapia.
né? A captação eletromagnética. Uhum. Essa captação eletromagnética também há essa capacidade no cavalo. Então, é comum a pessoa chegar e dizer, hoje eu quero olhar para o tema do meu relacionamento. E na hora eu falo assim, pode vir com um tema, Uhum. mas eu tenho certeza que seu tema vai mudar. Porque quando ela senta ali, algo acontece Uhum. que ela fala, não, eu quero olhar para mim. Nossa. Porque através Forte isso, de hein, nós, gente? a gente transborda Estamos para aqui. todas as outras áreas da nossa vida, não é Sim, mesmo? sem dúvida. É importante a gente estar bem com nós mesmas, Para né? que tudo flua bem na nossa vida, né? Exatamente. E, por exemplo, nós tivemos uma constelação semana passada que eu fiquei bem... Eu falei, nossa, Bem mexida. bem mexida, assim. Era sobre um luto. E a hora que nós encerramos a constelação, a gente sempre pergunta para a pessoa, tá bom aqui para você? Podemos encerrar? Ah, podemos encerrar. E o cavalo veio correndo assim, relinchando, de frente para nossa cliente, e ela falou, será que vai me morder? Eu falei, não, não vai. Daí ele cheirou ela assim e esfregou o focinho nela. E ela começou a chorar, 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 e eu acolhi aquela dor dela. Ela chorou bastante e quando terminou ela disse, nossa, é como se meu marido me desse um abraço. E o marido dela faleceu com câncer no pulmão há 1 ano. E quando ela terminou de falar isso, todos os portões estavam abertos. E o cavalo não saiu, enquanto ela não levantou e deu um beijo na testa do cavalo. E o cavalo saiu galopando. Então, são situações que a gente olha e fala, não é ver para quê? É sentir para acreditar, né? Exato. A gente pode confabular 1000 situações na nossa cabeça. A hora que você passa por uma sensação como essa, você fala, nossa, como é incrível. Eu sou uma pessoa, sou muito sentimental. Uhum. E quando você começa a falar, eu começo a imaginar a cena. Uhum. Então, talvez as emoções me toquem de alguma forma que às vezes as pessoas vão entender, mas por que ela chora? Sim. Porque eu consigo, talvez, sentir, imaginar, estar na cena. Sim. Deveria ter sido para ela muito mágico. Sim. Eu acredito que fora esses episódios, você deve ter outras histórias Tem. impactantes que foram, assim, de transformação, Michele. Sim, o que você muito. pode compartilhar? Muito. Assim? Quando eu iniciei, eu confesso que eu falei, meu Deus, será mesmo? E aí, quando eu tô diante de uma constelação, eu falo, não tem como a gente não permanecer, né? Fazendo, a gente fala que é o nosso servir. Porque a gente tá ali simplesmente como uma ferramenta de Deus, né? É uma ferramenta de Exato. Deus para você utilizar da sua palavra, né? Do teu estudo, da sua toda a sua bagagem que você tem ali para abordar assuntos que são muito delicados. Então, é luto, é homicídio, suicídio, né? Nós temos também toda essa questão que é mais forte e também nós temos um pós também. É importante dizer isso, porque nós temos a constelação e se a pessoa quiser dar sequência depois com uma terapeuta formada, ela atende no consultório também. Porque é importante você trazer à tona o assunto que você está nesse momento e depois você ir trabalhando esse assunto. Não é apenas ali em 40 minutos que tua vida vai estar resolvida, né? Quanto tempo você levou para chegar até ali? E aí, depois disso, essa terapeuta com toda a capacidade, ela dá continuidade nesse trabalho terapêutico. Eu costumo dizer que a gente tem uma clínica ao pasto. Uhum. Diz que em qualquer momento da vida é importante a gente fazer um trabalho psicológico, né? Um acompanhamento psicológico. Sim. Você indicaria, então, a terapia, a ecoterapia? Eu indico a ecoterapia para quem tem necessidades especiais. A terapia com os cavalos, que nós fazemos também todo um movimento terapêutico ali na presença dos cavalos, principalmente para quem não pode montar. Nós temos a equitação terapêutica, que é passear a cavalo. Nós saímos a campo para passear a cavalo, fazemos um lanche. E tem também as constelações com cavalos, que é para olhar para o sistema familiar dessa família. E essa sua experiência como mãe atípica influenciou na escolha da sua atuação profissional? Totalmente, totalmente. Eu venho da administração de empresas, trabalhava numa multinacional e jamais imaginei. Então eu falo assim que a minha necessidade fez com que eu lapidasse um diamante bruto. Porque se eu não tivesse passado 38 dias num CTI, né, vivendo de provações de que Deus estava ali o tempo todo me dando respostas, através de médicos, enfermeiras, né, reações físicas que o meu filho teve,
E diante disso eu falei, não tem mais como eu acreditar só no que eu vejo. Tem algo além, tem um Deus acima de tudo que ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. E eu vejo que Deus fez isso comigo. Ele me capacitou, porque muitas pessoas chegam em mim e falam, seu pai tinha cavalo, sua mãe tinha... Não, ninguém na minha família, eu sou a primeira. E tudo por conta do filho com paralisia cerebral. Então, assim, ele foi um fortalecimento da minha fé com Deus através dos animais, porque a gente sempre teve em casa cachorro, né? Quando eu fui fazer a terapia assistida por animais, tem passarinho, tem coelho, e é incrível você ver, eu fiquei em São Paulo numa clínica para crianças autistas, o valor é altíssimo, é R$40 mil por criança mensal para ficar lá, e eles passam horário comercial. O coelho, o fato da criança pegar uma cenoura, ralar uma cenoura, alimentar um coelho, faz com que a criança comece a ingerir alimentos. Então, antes era comum a gente ter um coelho no fundo de casa. Hoje Sim. não é mais. Sim. Não é mais. E aí o que eu vejo? A medicina, ela tá mostrando pra gente, de certa forma, que a gente precisa voltar à essência, né? Em pleno mundo da robótica, né? Pois é. E, Michele, existe aí alguma preparação emocional ou física necessária para atender ou iniciar a constelação com a ecoterapia? Então, não existe assim, física, claro, a gente precisa ter uma saúde ali para lidar com toda essa questão. Quando existe um comprometimento maior, por isso a questão do educador físico, né? Uhum. Porque ele vai ver a questão postural, na hora de montar a cavalo, a gente tem uma rampa que o cavalo para poder a criança montar. Existe todo um instrumento para a criança segurar certinho, o uso do capacete, então tem toda essa questão física. Mas emocional é ser uma pessoa que queira se doar ao próximo. Tendo empatia, eu digo que a pessoa já tem 80% dele tá preparado. Tá certo. Por curiosidade, quais os valores hoje praticados no mercado para ecoterapia, né? E também para constelação com cavalo, se alguém tiver curiosidade. Então, meu filho fazia ecoterapia e 2 vezes na semana o valor nós pagávamos R$1.600. Era particular. Hoje no Instituto, uma sessão de ecoterapia por semana, ela tá no valor de R$200. A constelação familiar, a sessão está saindo o valor de R$308. Porém, nós tínhamos o pioneiro das constelações familiares, que é o Paulo Newman, que teve no meu espaço e montou todo o campo de constelações familiares, que o atendimento dele era R$8 mil, a sessão. Então, isso varia muito de profissional para profissional. Mas, lembrando, o meu intuito não foi financeiro. Então, eu falo assim, eu não tô lá para ganhar dinheiro, tô lá para servir. E você tem um propósito muito bonito, viu? Parabéns. Ah, obrigada. Porque eu acho que nada melhor a gente colocar a nossa vivência, a nossa experiência, né? Você, no seu caso, como mãe atípica, eu imagino a batalha que você venceu, não deve ter sido nada fácil. Sim, fácil não foi, mas eu digo que foi necessário para me preparar para chegar até aqui, né? Michele, eu quero primeiro, deixa eu aproveitar, fazer fora aqui do script, te agradecer, viu? Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto, aí por poder, de alguma forma, levar esse legado tão importante, toda a sua vivência profissional. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço muito as portas abertas para a gente poder desmistificar, né, essa ecoterapia, o mundo do cavalo. Então, eu estou sempre à disposição. Tá certo, obrigada, viu, Michele? Gente, quero aproveitar esse momento de despedida para mandar um abraço lá pro Xande da Web, da Rádio Coração de Mãe de Pernambuco, que está transmitindo pra gente. Lembrando que você pode fazer parte dessa produção, deixando sua sugestão de assuntos aqui nos nossos comentários, viu? E vai ser muito bem-vindo. O nosso programa é uma produção independente, um produto VW Comunicação. E você já segue os nossos principais canais aí de comunicação? Eu te convido aqui, você pode acessar a qualquer momento, viu, gente? Vai estar aparecendo aqui um acesso bem fácil. Então, novamente, Michele, muito obrigada, viu? Quero encerrar aí agradecendo novamente a sua participação, você que cedeu esse seu tempinho aqui para esse bate-papo, e a todos vocês que estiveram por aqui também. Eu não prometo voltar logo, mas a Viviane estará por aqui no nosso próximo podcast Guia Mais Saúde. Até mais, gente. Um beijo, um forte
forte abraço. Até mais.